análise, exposição, contraste, saturação e tratamento de cores. Esses são os 5 pilares para uma ambientação perfeita no Photoshop. Tudo isso eu vou te ensinar ainda nesse vídeo. Meu nome é Vanley e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então vamos lá, eu não quero enrolar muito. Eu tenho essa minha imagem aqui, eu transformei ela nessa outra imagem. Como vocês estão vendo, tudo isso eu fiz com inteligência artificial lá no Krea AI, que eu já mostrei nessa ferramenta com bem mais detalhe no meu último vídeo, caso você queira dar uma olhada. Só que um problema que a gente consegue conferir aqui com bastante facilidade é que, apesar do rosto tá bem parecido, bem parecido eu diria que é otimismo, mas enfim, tá parecido, mas tá longe de estar igual. Mas eu quero que seja exatamente o meu rosto. Então o que eu vou fazer é simplesmente pegar aqui o rosto que eu tenho dessa imagem, que é a imagem original, eu vou colocar ela nessa outra imagem. Eu vou te mostrar como que você consegue ambientar ela de uma forma profissional. Então vamos lá, aqui vai ser mais fácil porque a imagem ela já está posicionada aqui de uma forma bem interessante. O olho, o nariz, a boca, tudo tá exatamente na mesma posição, olha só. Como eu só quero a parte do rosto, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a máscara aqui invertida e com o pincel eu vou simplesmente revelar aqui por cima da imagem, dessa forma aqui. Não vou revelar a parte do cabelo nem das orelhas, somente o meio do rosto, que é de fato o que importa aqui para essa nossa imagem. Beleza, agora que a gente já fez isso, eu vou transformar isso aqui em objeto inteligente para ficar mais fácil a gente conseguir modificar, enfim. Agora eu vou pegar aqui, eu vou vir na camada de baixo, essa camada aqui, eu vou pegar a ferramenta de seleção retangular, vou fazer aqui uma seleção somente do rosto, vou dar Ctrl J e eu vou jogar aqui pro lado justamente para a gente ter essa referência, né, de forma mais fácil aqui do lado. Então a gente vai utilizar essa imagem como referência e tentar replicar essa iluminação e cores aqui na minha imagem. Como eu falei para vocês, a gente sempre em todos os casos vai fazer uma observação da imagem para saber o que eu tenho que focar para trazer essa ambientação de uma forma mais profissional. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar duas camadas, vai ser uma camada para luz e uma camada para sombra. Eu vou simplesmente selecionar uma cor aqui, cinza, eu gosto do cinza escuro, e aí você coloca no modo de mesclagem em cor. Essa aqui vai ser a camada de valores, é uma camada que deixa a imagem em preto e branco. Eu vou duplicar essa camada, vou estar colocando ela em luminosidade. Eu vou desativar de valores, ó. Como vocês estão vendo, agora eu consigo observar as cores da minha imagem, diferentemente de antes que eu conseguia observar os valores. Agora eu vou vir aqui e vou renomear para cor. E por último, mas não menos importante, para essa imagem ela vai ser até mais importante, e no caso eu vou criar um ajuste de cor seletiva. E aqui vai ser o seguinte, em todas as cores, do vermelho até o magenta, no menos preto a gente vai colocar em menos 100. Então a gente vai vir aqui, ó, selecionar todas elas, colocar em menos 100 até chegar no magenta. Chegou no branco, a gente coloca agora o contrário, a gente coloca mais 100. Branco, neutros e pretos, a gente coloca tudo em mais 100. A visualização que você vai obter é basicamente essa, é uma imagem com esse preto e branco aqui completamente contrastado e diferente. Isso daqui é basicamente a nossa saturação. Quanto mais branco for a região, mais saturado aquela área está. Então, se eu tirar aqui, ó, vocês estão vendo que tem um amarelo, um laranja bem forte. Isso indica que aquele lugar está com a saturação bem alta. Essa camada eu vou estar colocando como saturação. Eu não vou me aprofundar muito nelas, porque isso daqui já é o suficiente. Com essas camadas, a gente já consegue obter aqui a informação muito importante para essa nossa imagem, que é justamente o fato de que a imagem do meu rosto, ela tá muito mais saturada do que a imagem que eu tenho de referência. Na minha imagem, eu vou ter que diminuir bastante a saturação para fazer essa ambientação de forma correta. Porém, eu não posso fazer isso agora, porque a gente tem que seguir basicamente uma ordem. Sempre que a gente vai fazer uma ambientação, a gente vai trabalhar primeiro com os valores, ou seja, trabalhar com luz e sombra, depois a gente vai trabalhar o contraste e por último o tratamento de cores e depois a saturação. E isso acontece pelo seguinte fato, eu vou ativar essa camada de saturação, criar um ajuste aqui de exposição e eu vou diminuir a exposição. Quando eu diminuo a exposição, eu diminuo a quantidade de luz que entra na minha cena, que consequentemente ela fica mais escura. Se eu fizer isso, olha como a saturação da minha imagem acabou de diminuir bastante, mesmo que eu tenha mexido somente numa camada de exposição que diminuiu a quantidade de luz. Porque quanto mais luz, mais as cores elas tendem a estar saturadas, e quanto menos luz, menos saturado as cores estão. Então, se eu diminuir a saturação agora
depois eu começar a trabalhar com luz e sombra, a saturação ela vai diminuir ainda mais, o que vai deixar a nossa imagem mais esquisita. Então a saturação sempre por último. Como eu falei para vocês, a gente vai começar trabalhando com luz e sombra, ou seja, a gente vai trabalhar primeiro a exposição. Então para isso eu vou simplesmente criar uma camada de curvas. Vou criar uma máscara de corte e eu vou escurecer a minha imagem até um ponto que ela fique interessante. Eu não vou diminuir mais que isso porque eu vou ter que aumentar o contraste. Porque se a gente observar, olha como a minha imagem ela tá meio lavada. Ela não tem um bom contraste entre luz e sombra. Tá tudo muito claro, muito lavado. Para corrigir isso, eu vou criar uma outra camada de curvas. Essa camada também vou criar aqui uma máscara de corte. Vou criar dois pontos, um aqui embaixo, outro mais em cima. E aqui eu vou fazer a famosa curva em S, onde eu vou pegar aqui a cor branca, que no caso é esse ponteiro de cima, não a cor branca, né, as áreas claras. E eu vou colocar ela para cima, e aqui o ponteiro de baixo, que é responsável pelas áreas de sombras, eu vou estar jogando para baixo. E aí quando eu faço isso eu estou contrastando, ou seja, o contraste nada mais é do que a distância que você tem entre a luz e as sombras. E quando eu faço isso daqui, é exatamente isso que eu estou causando na minha imagem. Eu vou criar um contraste até que ela se aproxime à imagem que eu tenho de referência. Então eu vou simplesmente puxar aqui, vou puxar bastante, não se preocupe com a imagem ficar muito escura nesse momento. Eu vou deixar mais ou menos aqui, olha só como já está bem mais próxima uma imagem da outra. Vou desativar essa camada, lembrando que eu sempre trabalhei com a imagem em preto e branco, porque as cores elas acabam influenciando na forma com a qual você vê a luz e sombra. Então se você trabalhar dessa forma aqui, olha como a imagem parece muito mais contrastada, olha como ela parece muito mais estranha do que de fato tá. Como eu só queria corrigir a iluminação, a exposição e o contraste, trabalhar com a camada preto e branco ativada acaba ajudando bastante a gente a não se distrair com outras coisas, como a saturação, que ainda está muito alta, como vocês estão vendo. E falando sobre saturação e cores, esse é um erro muito comum. Muita gente acha que nesse ponto, a imagem da esquerda, que no caso é a imagem original, ela está com muito laranja, ou então a imagem de referência tem muito azul, porque a gente consegue claramente ver que essa imagem aqui está com laranja bem mais forte. E aí muita gente acha que se o laranja está muito forte, é só eu vir aqui e colocar mais azul, sendo que não é muito bem assim que funciona. Por quê? Se eu ativar a camada de cores, eu vou clicar aqui em cima dela, vou clicar no conta-gotas e eu vou dar alguns cliques aqui na minha imagem para ver qual cor é responsável por aquela área. E a gente consegue ver ali ó, que basicamente a cor que ele está me mostrando aqui são cores quentes, laranjas, vermelho, que é a cor da pele padrão. Eu vim aqui para o outro lado e novamente der mais alguns cliques, a gente consegue ver que basicamente ela tem as mesmas cores, ó. Ela é sempre muito vermelho, não tem azul como a gente achava que tem. Tanto a imagem aqui que está mais escura, que é a imagem que a gente está usando de referência, quanto a minha imagem, que é a imagem original, ambas estão com a mesma paleta de cores, só que essa daqui parece bem mais azulada. E isso acontece justamente por conta da saturação. Eu vou ativar aqui a camada de saturação, e aqui sim a gente consegue ver que a saturação da minha pele ainda está muito alta em comparação à referência. Então aqui eu vou criar uma camada de matiz e saturação, eu vou simplesmente diminuir a saturação até que ela se aproxime da imagem ali que eu tenho de referência. Eu vou diminuir bastante, vou desativar aqui para a gente ver. Eu acho que a gente pode diminuir aqui até mais ou menos uns 50, 60. Agora sim, esse aqui é o antes, esse aqui é o depois. Está bem mais parecido. Ativar novamente aqui as cores. Olha como essa camada de saturação já deixou as duas paletas de cores aqui, tanto a imagem original quanto a de referência, bem mais parecida. Porém, se a gente vir aqui na imagem de referência e der alguns cliques aqui, ó, nas áreas onde tem essas luzes mais fortes, a gente consegue ver que a cor predominante é azul. Olha só, aqui na testa, que tem esse brilho, eu vou clicar e olha como a cor predominante é azul, puxando para o rosa. Enfim, é uma cor fria. Se eu clicar nas áreas escuras, é uma cor quente. Se eu clicar nas áreas claras, é uma cor fria. Então, vamos arrumar isso na minha imagem aqui também. Só que antes de eu trabalhar com cores, lembra? Primeiro a gente tem que corrigir a iluminação. Então, eu vou primeiro criar esses pontos de luz que tem nessa imagem de referência, como vocês estão vendo, e depois eu termino corrigindo, fazendo tratamento de cores. Para fazer essa iluminação, a gente pode fazer de duas formas. Primeiro, a gente pode criar a camada de curvas, aumentar aqui os meios tons e depois trabalhar com Blend Diff. Basicamente nessa camadinha aqui a gente consegue fazer essa iluminação. Porém, nesse caso não é necessário, porque a gente pode simplesmente selecionar aqui a parte do rosto novamente. Eu vou dar Ctrl J, vou jogar essa imagem lá para cima aqui da camada da minha imagem e eu vou colocar ela em divisão.
basicamente fazendo com que as áreas claras fiquem realçadas. E agora, para mim fazer essa mesclagem, eu vou dar 2 cliques em cima da camada, só que antes disso eu vou duplicar essa minha camada aqui para ter como backup. E nessa de baixo eu vou simplesmente trabalhar na camada subjacente. Quando você puxa esse ponteiro preto para a direita, você basicamente está falando para o Photoshop que você quer tirar essa camada, que é a camada que a gente está selecionada, das áreas de sombra. Então quando eu faço isso, a gente deixa somente as áreas de luz iluminadas. Para a gente fazer uma transição melhor, porque aqui está muito duro, a gente pode segurar Alt e separar esse pino aqui em 2. E olha como já ficou bem mais interessante. Primeiro a gente vai trabalhar no lado esquerdo do rosto e depois no lado direito. Vamos tirar aqui para a gente ver a referência com mais facilidade. A gente consegue ver que tem ali puxando um pouco para a bochecha. Eu vou voltar esse daqui bastante e eu vou voltar aqui também para a gente não tirar tanto assim. Não vai ficar exatamente idêntico, óbvio, mas vai ficar muito parecido. Olha só, agora que a gente já fez isso, vou segurar Alt, vou clicar para aplicar a máscara, ele já vai aplicar na cor invertida, e aí eu venho e simplesmente revelo aqui com o meu pincel, vou diminuir ali a dureza, e eu vou revelando aqui as áreas onde eu quero que a minha luz ela apareça, que no caso vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá vendo que nessa testa aqui a gente tem essa parte com esse volume? Eu vou fazer esse desenho aqui também, ó. Vou diminuir ainda mais o fluxo e a gente vai fazer esse desenho através da iluminação. Aqui também. Basicamente dessa forma, vou iluminar mais a parte do nariz. Já vou criar uma pequena luz aqui do outro lado. Vamos aproveitar o máximo possível essa única camada. Aqui na testa também está meio iluminado, porque a luz ela tá vindo de cima. Vamos tirar aqui um pouco o zoom para a gente trabalhar de forma um pouco mais assertiva. Beleza, eu vou criar aqui novamente essa camada, porque nessa camada aqui eu vou aplicar um pequeno blend if, bem baixinho mesmo, até aqui, só para mesclar. Agora eu vou novamente apertar aqui para criar a máscara invertida. E como vocês estão vendo, essa parte aqui do rosto ela tá mais clara, a minha ainda tá muito escura. Então eu vou passar aqui o pincel para clarear essa área aqui, ó. A gente vai clarear, deixa eu tirar o zoom aqui de novo para a gente ver com mais detalhes. A gente vai clareando aqui todas as áreas para que fique parecida. Claro que se você quiser criar uma luz diferente, você pode, mas no caso eu vou manter aqui fiel o que a gente tem na imagem original. Então fazer um pouquinho aqui na parte do queixo, que nem é aqui nessa imagem, então você vai simplesmente observando e copiando. Aqui, ó, a gente tem uma luz um pouquinho mais forte, a gente pode fazer isso aqui também. Vai trabalhando a opacidade, o nariz também é onde tem a luz mais forte. Tá vendo esse brilho no nariz? É a parte que mais se sobressai no rosto. Então, consequentemente, ela vai absorver mais luz, ó. Então, vai fazer um brilho aqui sem exagerar muito. Deixa eu vir na camada de baixo. Vou novamente aqui dar mais alguns cliques para me deixar aquela área mais iluminada, mais parecido com a referência. Então, você vai simplesmente desenhando aqui, fazendo o que você já tem na referência, não tem muito segredo. Beleza, é basicamente isso. Se você quiser, você pode criar uma camada vazia, colocar essa camada em sobrepor e no seu pincel você coloca o fluxo em 3%. Na cor branca e na cor preta você pode realçar algumas áreas. Por exemplo, digamos que eu quero deixar a ponta do nariz com mais brilho, aí você passa o pincel na cor branca. Digamos que eu quero agora fazer o contrário, eu quero deixar mais escuro as áreas dos olhos, então venho aqui com o pincel na cor preta e passo aqui, ó. E aí ele vai escurecendo. Eu vou clarear, por exemplo, aqui a bolinha do olho para me destacar um pouco mais, ó. Desse jeito. Essa daqui é a técnica que a gente chama de Dodge and Burn, que é basicamente clarear e escurecer, e aí você vai criar contraste e volume através disso. Olha só, agora sim a gente pode dar um toque final corrigindo as cores. Para isso eu vou criar uma camada de equilíbrio de cor, vou criar novamente uma máscara de corte. Como a gente tinha observado antes, as áreas claras aqui de brilho, elas estão com a cor mais puxada para o azul. Então venho aqui nos realces e puxo aqui um pouco mais do ciano, também um pouquinho dos azuis. As áreas escuras estavam puxando um pouco mais para cores quentes, então eu posso puxar aqui um pouquinho mais aqui nas sombras, pouca coisa, somente -2 aqui no amarelo para deixá-la um pouco mais escura. E com isso a gente termina de corrigir basicamente a iluminação. E olha só como ficou bem semelhante aqui, toda uma ambientação feito na mão, feito no Photoshop através de camadas e feito de forma pensada. E olha só, vamos ver que cada uma das camadas foram aplicadas aos poucos, uma camada para corrigir a exposição, uma camada para corrigir o contraste, uma camada para corrigir a saturação, 2 camadas para criar as fontes de luz, uma camada para fazer o contraste em áreas específicas, outra camada para fazer um pequeno tratamento de cores. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, aprendido mais sobre ambientação. Lembrando que se você quiser se profissionalizar mais nessa área, sempre tem os meus cursos na descrição. E lá você vai aprender tudo isso de uma forma bem mais detalhada. De qualquer forma, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!